Me vê? Convidei Sérgio. Tá. Boa Ó, noite, Elise. gente, boa noite. Vai, Valéria, faça as boas-vindas aí. Olá, meu irmão Claudinei, graça e paz, Elis. Vocês estão pontuais, viu? A gente abriu aqui, cara. Também tem Elisângela Dionísio. Boa É, noite, gente. Vamos começar, né? Não vamos perder tempo, né? Vamos começar a nossa live. Quero começar dando boas-vindas a quem já chegou, a quem está chegando. Dizer que hoje nós vamos para a nossa segunda live sobre o livro As Bênçãos de Apocalipse. Nós estamos conversando sobre esse livro, né, estudando Apocalipse dentro dessa perspectiva da autora Nancy Guthrie. E hoje o tema é sobre o capítulo 3 do livro, mas ele engloba o capítulo 2 e 2 e 3, né, de Apocalipse, onde ele fala, onde Apocalipse fala sobre as igrejas. O assunto de hoje é maravilhoso porque ele é mega ultra prático e Sérgio Mária já estava assim, desde quando ela começou a ler, ela já estava se coçando para falar sobre ele, porque realmente ele é bem prático. Então, sejam todos bem-vindos e vou dar a oportunidade aí para Valéria e Sérgio de cumprimentar vocês e falar aí alguma coisa. Olá, pessoal. Eu tô empolgadíssima aí para a gente esse assunto, porque cada capítulo é um boom, né? De novidades, de emoção. E está sendo assim bem interessante para mim essa perspectiva, como eu falei na primeira live. E eu quero mais uma vez trazer os pontos mais interessantes da autora Nancy, né, na questão do livro e como ela enxergou o livro de Apocalipse. Então, espero que vocês gostem e contribuam aí perguntando, falando, dando fazendo algumas falas a respeito da perspectiva de vocês. Sérgio? Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui mandando o link da live do pessoal. Aproveito para que vocês também enviem para abençoar outras pessoas também, como a gente está sendo abençoado. Elisângela, ela comprou já o livro da Nancy, ela já está lendo e já está tendo assim, a alegria, está participando junto com a gente da alegria que é aprender as bênçãos do Apocalipse conforme a gente vai fazendo a abertura da nossa mente e lendo pela introdução que a Nancy faz, né? Esse diretriz, esse norte que a Nancy faz para a gente. E ela, domingo, Sérgio, eu não vi a live, mas estou assim, encantada com o livro e tal, e a gente foi falar algumas coisinhas. Mas que bom que dessa vez você deu certo você participar, Elisângela. E a gente aproveita para deixar aqui aberto os comentários. Quem quiser fazer alguma pontuação, alguma pergunta, pode fazer. Isso aí, muito bom. Nesse capítulo 3, o tema é abençoados por serem conhecidos por Jesus. E por que ela usa esse tema? Porque em cada carta, quando a gente, inclusive quem acompanhou o nosso devocional hoje, percebeu que era justamente sobre essa palavra, né? Conheço, que é justamente a palavra que Jesus usa no início de cada carta, afirmando que conhecia. E eu pergunto a vocês, por que ela fala sobre isso e por que, tanto para aquela época quanto para nós hoje, esse conheço assim é tão relevante? Se bem que a gente já teve um spoiler aí na nossa devocional, né? Mas a gente aqui pode falar mais, não apenas um resuminho. Eu vejo que traz, né? Quando a gente vai, muitas vezes a gente vê uma palavra que o autor está trazendo. E vai, você falou, né?
ele conhece bem a igreja. E a gente percebe assim que não é é porque Cristo ele vê além de comportamentos, né? Ele vê o coração, ele penetra no profundo. E aí, por nos amar tanto, a gente não pode ficar só na expectativa de querer ouvir o que agrada, mas de ter essa percepção de onde nós estamos falhando, quem nós somos, para que ele abra o nosso coração, para que ele, que é interessante também, a gente vai falar provavelmente mais para frente, é que ele é realmente a solução daquele problema, né? Ele traz uma crítica, ele aponta, ele confirma o pecado, mas ele traz como solução o que ele é, né? O caráter dele na poder sanar aquele problema de cada igreja. E a gente percebe assim que a Nancy ela fala na página 67, o conhecimento dele tem de se ao nível motivo da crença. Então ele conhece, aí a gente vai ver ela dividir isso, né? Ele conhece com qual reino a gente se compromete, conhece quem nós dependemos, quem de fato a gente ama. Então, ele conhece muito além do que os outros veem apenas por fora, mas ele consegue enxergar o exterior, né? Quer falar alguma coisa? O áudio de Valéria está cortando mesmo a transmissão para mim também. Eu não sabia se era só para mim. Para vocês que estão assistindo. Para mim também. Tá assim. Tá. Para mim também tá. Então eu vou sair enquanto o Sérgio fala e volto. Não, mas agora parou. Tá. Eu acho que é alguma coisa com relação só ao áudio mesmo. Eu vou ficar aqui. Boa. Tá. Então, sobre essa perspectiva inicial, né, desse capítulo que a Nancy nos traz, sobre essa afirmação de conhecer, de conhecimento, né? Ela justamente aborda também no início do livro a visão de como aquela carta ia ser lida, né? Eles iam estar ali, todo mundo reunido, assim como eu fico imaginando no nosso culto, em um culto de domingo lá, com a igreja lotadíssima, naquele dia que está lotado, porque João ia lá voltar para trazer a carta, porque hoje a gente tem acessível, né? Mensagem, televisão, essas coisas todas. Mas no início, quando veio a televisão, as pessoas, quem tinha televisão, os vizinhos se amontoavam para assistir a notícia da televisão. Então, eu imagino, antigamente, as notícias vinham através de carta. Então, as pessoas se juntavam também para escutar as notícias. Imagine aquele monte de gente se amontoando para escutar a carta que João ia trazer. E aí ele ia dizer, olha, a minha igreja foi citada, então bora lá ler o que é que ele tem, a boa nova que ele tem para falar. Aí João fala, olha, sua igreja tal, mas eu conheço que vocês são de verdade. Eu sei que vocês são de verdade. Então, eu fico imaginando aquele pessoal ouvindo. No início, acha que está tudo bonitinho, mas aí depois João vai e revela o que está realmente no coração daquela igreja. Aí eu fico imaginando nas nossas igrejas, escutando essa carta também. É como a autora fala, né? Que se fosse... quando a gente recebe o boletim da escola, as notas, quais são, como fomos avaliados, né? E aí, como a gente receberia, como reagiríamos? E eu quero destacar aqui, meninas, que na página 68, ela diz assim, nós temos ouvidos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer, porque Sérgio falou aí nessa questão, né? Todo mundo se reúne. Aí, com a expectativa, né? Achando que só ia ouvir coisa boa,
pessoa que Jesus ia elogiar, que não ia ter nada, né? Que vive uma vida de religiosidade, acha que ele não enxerga, não vê. E ele pergunta, ela também pergunta, estamos abertos a nos enxergarmos da forma que ele nos enxerga? E às vezes nós vamos até o Senhor, né? Buscamos o Senhor, mesmo sabendo que ele nos conhece, mas às vezes no nosso coração a gente a gente, a gente tenta esconder certas coisas dele e a gente às vezes também não está disposto a ouvir as verdades que a gente precisa ouvir do Senhor, porque são verdades que vão nos tirar da nossa zona de conforto, vão nos fazer enxergar quem a gente não quer enxergar, porque a gente quer se ver como um bom cristão, como aquele que pratica tudo que eu faço devocional todo dia, eu leio a minha Bíblia, eu vou à igreja, eu sirvo, mas dentro do nosso coração existem coisas que o Senhor quer trazer à tona. Não que ele sabe, mas é até mesmo quando o povo estava andando no deserto e Deus fala que levou eles para ali para revelar o que tinha no coração deles. Não que Deus não soubesse, mas é porque eles mesmos se achavam, né, o povo escolhido. E às vezes a gente também se acha assim, eu sou a escolhida, eu sou a o quê, Sérgio? Bam, bam, é melhor, top. É a bam, bam, bam. Quando na verdade... Eu sou a amada, eu sou a... Né, essa expressão se repete principalmente em eventos de mulheres, né? Eu sou a amada, eu sou a filha do rei. E de fato nós somos, mas a gente precisa entender que para sermos tudo isso, a gente precisa se espelhar nele e entender a vontade dele, porque João leu a carta e ainda não estava compilada em um livro que a gente já tem acesso. Mas hoje nós ficaríamos sabendo. É através da palavra, é através do livro que traz para a gente um confronto com quem nós somos. A palavra de Deus vai nos confrontar. E essas verdades, elas doem. Por isso que às vezes as pessoas falam, muita gente não consigo ler a Bíblia, ou não quer ler por medo do que vai descobrir sobre si mesmo. Porque nós vamos descobrir da santidade de Deus e descobrir o quão pecador nós somos, o quão distante nós estamos da santidade dele e o quanto nós precisamos dele para que tenhamos esse aspecto, né, de povo dele, né? A aparência, mas não só a aparência, o coração que está cheio e extrapola na aparência. O Raquel até colocou aqui, ó, a última bolacha do pacote. Quando a gente acha a última bolacha do pacote. Então, é interessante também observar que a autora usa que as imagens de Jesus que Jesus seleciona para falar com cada igreja, ela diz assim que não são aleatórias essas imagens, né, que Jesus usa. Então essas mensagens da carta, ela vai seguir um padrão básico. Qual é esse padrão aí, para que o pessoal aprenda aí como que é esse padrão? Na maioria das cartas, né, porque tem umas que regra. Ele vai se apresentar, se descrever, depois ele vai fazer um elogio e depois ele vai fazer uma crítica e depois ele vai fazer a recomendação. Ele recomenda e, por último, ele fala: aqueles que vencerem esses desafios receberá tal coisa. Então, em cada uma das cartas, cada um daqueles que perseverarem, cada um daqueles que vencerem os desafios que cada igreja em específico está passando, eles vão receber uma recompensa. Então, a gente vai ver que, na maioria das cartas, ele vai se apresentar como vamos dizer assim, o antídoto para o pecado, né? Se um era
como aqui, eu vou pegar Éfeso. Éfeso, ele fala que ele ele tem na mão, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E aí, na hora da repreensão, ele vai falar que, embora ele elogia, né, conheça as obras que você realiza, o esforço, a sua perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus consegue perceber o afeto do coração dele. E ele fala assim, se você quer, se nós estamos abertos para enxergar como ele vê, né, como aquilo que ele está apontando, nós vamos perceber que ele está fazendo isso porque ele quer estar em nosso meio. Ele se apresenta como aquele que está com as 7 estrelas e com os 7 candeeiros, ou seja, é aquele que está andando no meio da igreja, aquele que quer estar junto conosco. Então, ele está dando para a gente aqui uma forma de como nós podemos corrigir aquele comportamento, de como nós podemos ter com ele essa relação de aproximação, mesmo diante do período em que a gente pode ter falhado ou caído, que é no caso aqui dessa igreja que eu citei. Então, Cristo, ele sempre vai ser a resposta que a gente precisa, é a resposta que a gente espera. É ele que nós vamos encontrar isso. Aí aqui eu quero trazer alguns trechos aqui do livro da Nancy, que está na página 69, que fala: cada descrição reflete um aspecto de quem ele é, um aspecto do seu caráter, do seu poder e do seu propósito, que é necessário ou aplicável às questões daquela igreja em particular. Outra partezinha é: Jesus é a fonte para aquilo de que precisamos, a fim de perseverarmos enquanto vivemos nossa vida neste mundo, com todas as suas tentações e provações. Eu acho que resume bastante, né, todas as cartas. Cada uma ela trata de um ponto particular. Não que nas outras não tivesse o que foi feito ou falado uma para outra, mas é algum ponto em particular que revela o caráter de Cristo, que nós, como noiva de Cristo, precisamos também estar revelando para o mundo. E essa é uma das características que às vezes a gente não quer ler o livro de Apocalipse, porque é desconfortável descobrir isso. É desconfortável você saber que você... Porque uma coisa é certa. As 7 igrejas, como a gente já falou, né, o número 7 significa que é completo, perfeito. Ou seja, ele está falando para todas as igrejas daquele tempo e de hoje. E está falando também com a igreja pessoa, a pessoa, como ela... Então, com certeza, você vai se identificar com alguma dessas igrejas. Ou até com mais de uma. Mas nós precisamos refletir. A nossa igreja, que a gente congrega, ela se encaixa em qual? E nós nos encaixamos em qual? Né? Eu não quero dizer que todas vão estar ao pé da letra, igual isso aqui, mas a gente pode ter traços que estão nos mostrando que a gente está tomando uma direção errada ou que a gente precisa melhorar ali. Então, essas cartas vão abrir os nossos olhos. Jesus, na verdade, está nos fazendo enxergar. Não é para a gente não morrer enganado, né? Para a gente não permanecer no engano. Ele quer mesmo que a gente tenha a clareza das coisas nesse momento, porque agora é a hora da gente poder, né, conduzir a nossa vida de forma diferente para perseverar até o fim. E não é só porque ele quer um controle ditador, porque ele não é assim, né? Deus quer mandar, não é assim. Ele quer, na verdade, que a intenção do coração de Deus é que todos se salvem. Então, ele está aqui clareando para a gente as questões que vão nos levar a esse futuro com o Senhor, né? A essa vida eterna com Ele. Ele está nos traçando um norte, um caminho, para que a gente não fique no meio do caminho, nadar para morrer na beira da praia. Então, essa é a clareza que a gente precisa ter também em cada
carta que a gente... Sérgio leu justamente o que eu tinha destacado, exatamente o que eu tinha destacado para ler sobre isso, porque eu achei bem interessante. Só quero comentar duas coisas aí, só para dizer que eu não comentei também, mas quem nunca se identificou lendo uma das cartas de Apocalipse? Lendo uma não, lendo, né? É como vocês já falaram. Eu acho que em determinadas fases da nossa vida a gente vai se encontrar se identificando mais com uma do que com outra. E realmente, às vezes, eu olho para as igrejas que eu já fui membro e eu pensava assim, nossa, isso aqui parece bem o que a gente tem vivido ali, ou visto ali. E é fato, né? Quando o Senhor Jesus ele revela a nós, né, as nossas falhas, é bom a gente não temer, porque quando ele revela, é porque ele quer nos tratar, ele quer nos transformar, ele quer nos fazer voltar para ele, como em cada carta vai falar, né? Sempre qual é a solução? Arrependa-se. Arrependa-se e ele vai sempre falar, arrependa-se e vai dar algo que seja necessário fazer. Mas sempre começa com um arrependimento. E arrependimento é você o quê? Não é você simplesmente chorar e lamentar, né? Porque às vezes a gente pensa, eu estou chorando é porque eu me arrependi. Mas arrepender é você mudar o seu rumo. Se você estava indo para uma direção, voltar-se para o Senhor e buscar nele. E gostei muito dessa frase que ela disse. Jesus é a fonte para aquilo de que precisamos, a fim de perseverarmos enquanto vivermos nossa vida no mundo. Então, assim, e isso é muito interessante para nós mulheres, porque a gente busca satisfação, busca solução, busca tudo em tantas coisas, né? A gente vai buscar a plenitude, vai buscar realização, vai buscar solução para os nossos problemas em tantas coisas. E às vezes a gente esquece que, na verdade, o que nos falta é Cristo, é a gente se voltar para o Senhor, é a gente se derramar mais na presença dele, se viver mais a verdade, né? Não apenas uma solução temporária, mas vivendo a verdade, que é, de fato, a solução. Meninas, aí a gente agora, né, falamos bastante sobre esse conhecer, vamos falar aí, gente, olha só, talvez não dê tempo da gente falar de todas as cartas. O nosso intuito aqui, a gente pretende falar de todas as cartas, fazendo um esboço, né, assim, dos pontos principais. Mas se alguma delas nos chamar a atenção e a gente discutir aqui, vocês podem participar também enviando seu comentário, mas se não der tempo, vocês vão entender o propósito que a gente vai fazer aqui, porque a gente quer ir falando das cartas para que você que está também nos acompanhando perceba esse padrão e você vai poder depois ler aí na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, identificar também. Então vamos lá, vamos começar pela carta à igreja de Éfeso. Em resumo, né? Só para situar vocês, Éfeso é a primeira carta que é comentada no capítulo 2 de Apocalipse. Vocês vão ver do versículo 1 até o 11, eu acho que depois entra em Esmirna, né? Do 1 ao 7, fala sobre Éfeso. E Éfeso é uma igreja em que Jesus se identifica como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda em meio aos 7 candelabros. O próprio livro de Apocalipse vai dizer que as 7 estrelas são os anjos da igreja e o candeeiro é as igrejas. 7 igrejas da Ásia Menor ali representada, mas que na verdade são as igrejas representadas no mundo. E a gente vai ver que é uma igreja que trabalha, que perseverou, que não tolerava os homens maus, ou seja, a maldade, os falsos profetas, as falsas eles acabam suportando e não existindo. Porém, ele também vai dizer que eles odiavam as obras dos Nicolaitas e eles abandonam o primeiro amor. Ou seja, em algum momento, eles precisavam voltar para a direção anterior.
em alguma fase aí, eles caíram, né, naquela perspectiva. E como é que a gente pode entender isso? Eu entendo que eles deixaram de viver, na verdade, a vida que Cristo ensinou a ser vivida. Às vezes, a questão de eu vou viver uma lei, vou ficar uma pessoa que estou vivendo aquilo e não aceito ajudar outras a se consertarem, a receber, acolher ao ponto de ajudar a transformação da pessoa dentro da igreja. Então, é como se eles estivessem, assim, na verdade, uma prática onde não estava agradando a Deus em algum sentido. Talvez não abrindo as portas para outras pessoas participarem daquele contexto e serem transformadas pelo verdadeiro evangelho. Ou seja, estavam seguindo mais regras do que vivendo a comunidade de fé em si. Ou como se fosse algo corriqueiro e não tinha a importância e a relevância que tinham para eles antes. Né? A gente pode, às vezes, se deparar com uma situação assim, de estar tão atribuída em atividades na igreja, de estar cheia de coisas para fazer, e a gente acaba perdendo a verdadeira intimidade com o Senhor, perdendo um tempo de qualidade com Ele, perdendo a verdadeira vida cristã, no sentido de parecer com Cristo em todos os aspectos, né? Eu vou ilustrar assim, como eu entendo. Eu entendo que quando fala aí de perder o primeiro amor, sabe quando a gente quando a gente namora, né? Aí a gente faz tudo é maravilhoso. A gente faz tudo assim com aquela motivação, com aquele amor, com aquele desejo de estar, né? E assim, o nosso coração anseia e deseja estar na presença da pessoa. Aí a gente casa, né? Aí todo dia vem as coisas, os problemas, a dificuldade, nananã. Não é que a gente deixa de amar e deixa de fazer, mas o nosso aquele desejo, aquele amor, aquela motivação inicial, ela se perde. E eu vejo assim, muitas vezes na nossa vida espiritual. Não é assim, o amor se foi, né? A gente continua amando o Senhor, mas o dia a dia, aquela rotina ali, termina com que a gente vai fazendo as coisas no automático. A gente já tem, é como se a gente vivesse a nossa vida religiosa, né? A gente vai fazendo e a gente já nem sabe às vezes por que está fazendo e não para pensar sobre isso. Oi? Eu sei que foi assim, como diz Chico lá no... Isso, não sei, só sei que foi assim. E quando a gente bem não vê, a gente faz o devocional, continua lendo o devocional todo dia, mas já faz de maneira mecânica. A gente vai à igreja, mas vai por fazer parte do nosso hábito. Então, a gente começa a fazer as coisas para o Senhor, até mesmo o ministério. A gente já faz aquilo ali há tantos anos que a gente já não faz mais com aquela motivação e o Senhor já não é mais prioridade também na nossa vida. A gente já caiu é como se caísse assim na rotina. Eu entendo dessa parte. E uma coisa que eu queria destacar é que ela diz assim, o tópico que ela usa para essa igreja é: Jesus conhece o que e quem você realmente ama. E é interessante porque assim, o nosso dia a dia revela de fato aquilo que a gente ama. Porque aquilo que a gente ama é a nossa prioridade. É aquilo que a gente vai investir o nosso tempo, gastar as nossas energias. Então, quando a gente ama de fato, é a nossa prioridade. E eu achei interessante aqui, eu até fui colando um coraçãozinho de como post-it em cada uma, botando assim: ele conhece o que realmente amo. Então, assim, Jesus sabe se de fato ele é o nosso verdadeiro amor, se de fato ele é o primeiro, se de fato a gente ama ele, porque se a gente não ama só de boca ou só expressa para os outros ver, ele sabe, né, Sérgio?
É assim, eu ia justamente ressaltar o título que a Nancy deu a esse trecho, que é Jesus conhece o que e quem você realmente ama. E ela também direciona que a igreja de Éfeso tinha um verdadeiro discernimento doutrinário. Eles foram reconhecidos por isso, né? Na carta, eles eram reconhecidos por ter esse discernimento. E aí algo aconteceu de que o discernimento dele acabou sendo o amor maior deles em ter razão, vamos dizer assim, em a minha doutrina, a sua doutrina é ruim, a minha é melhor, e sempre está procurando o erro no outro, sempre olhar o outro com um olhar de julgamento, de erro, e ao contrário do que Jesus nos manda fazer, que é amar, né? E às vezes não, quando a gente conhece pessoas que estão no primeiro amor com Cristo, a gente já está numa caminhada um pouco maior e a gente começa a ter contato com pessoas que estão no amor com Cristo, elas passam por cima de tudo. Elas passam, fulano bateu o dedo nela, pessoas da igreja mesmo, dá a cara na tapa, não, a gente vira outra face. Elas fazem assim, entendeu? Esse primeiro amor. E aí, é, é, às vezes a gente realmente, porque somos humanos, certo? Então, realmente, muitas das vezes a gente vai orar, vai fazer devocionais, vai ir ao culto, sem ter o real desejo de ir, de fazer. Muitas das vezes a gente vai estar dando aulas, vai estar liderando jovens, sem o desejo realmente de ir, mas sabendo que mesmo sem o desejo de ir, mas indo de encontro a esse seu desejo, ou seja, nos humilhando, porque se fosse por mim, eu não iria. Meu desejo é não ir, então eu quebro isso e eu vou de encontro a isso, eu continuo, eu persisto, apesar do meu desejo de ir. E esse também é um pedido que Deus nos deixa, de persistência, de continuar. E aí, ele dá justamente a resposta, né? O que eles poderiam fazer para isso? Eles precisavam o que é que eles poderiam fazer para voltar a amar o primeiro amor, amar como no primeiro amor. Na página 71. Eles precisavam dar a volta e ir em outra direção. Lembrar-se do que faziam quando o amor deles por Jesus era novo. Serviria para reacender a paixão do seu amor por Jesus. Quantas das vezes a gente está tá naquele período em que a gente quer desistir de várias coisas, às vezes por causa de uma frase de alguém, ou porque as ideias não batem com outra pessoa. Quem é de liderança tem muito isso, às vezes quando a gente junta várias lideranças, aí várias cabeças, e aí a gente, não quero mais falar com aquela pessoa, não quero mais trabalhar com aquela pessoa, não quero fazer mais nada com aquela pessoa, com aquele grupo vou desistir, e vem a mente da mulher então, né? Faz um negócio assim. Só que Jesus nos manda justamente ao contrário. Você vai, mesmo sem você querer. E agora você vai ter que aprender a amar essa pessoa. E vai servir ela tão bem, mas tão bem, que ela não vai poder abrir a boca para dizer contra você. Agora você vai ter que aprender a amar essa pessoa. Servir ela da melhor forma possível. Então, essa eu visualizei que a Nancy ela trouxe esse amor de primário mesmo, aquele amor que ela chama que acende quando a gente é novo convertido. E eu queria só complementar a fala, só para dizer assim, numa pergunta que ela coloca lá no livro, né? Eu não lembro agora qual é a página, mas ela diz assim, será que houve um tempo na minha vida, quando o meu amor por Cristo, pelo seu evangelho, pelo seu povo é maior do que hoje? É uma pergunta para a gente. Será que a gente tem colocado outras coisas na frente e que a gente está perdendo esse primeiro amor? É uma reflexão para a gente fazer, né? E se nós estamos dispostos a reacender esse amor, né? Como fazermos para reacender esse amor por Jesus e não entrar dentro de um legalismo ou de uma obrigação, né? Como devemos imaginar e pensar isso, né? Através das respostas que Jesus vai dar aqui. Que Sérgio Maria já... Antes da gente passar para outra, eu quero assim destacar a nossa querida Raquel Passos, que está assim sendo bênção, sendo aquela que está respondendo e fazendo os comentários. Amada, obrigada pelo
seu apoio, porque a gente se distrai aqui falando e ela, assim, tá top, muito show. Obrigada, amada. Não Então, tô vamos lá. comentários dela. Ela tá. Para quem entrou agora, ela, ó, profissa ela. Para quem entrou agora, livro As Bênçãos de Apocalipse, autora Nancy Guthrie, leitora fiel, viu? Então, meninas, já que a gente passou de Éfeso, vamos agora para a próxima carta, ou próxima igreja, que tem por título: Jesus conhece aquilo que você está disposto a sofrer. Gente, só comentando aqui rapidinho, Jesus sabe por que é que eu estou disposta a sofrer. Gente, isso essas coisas, assim, a gente vai lendo o livro e fica assim, meu Deus do céu. Então vamos lá, quem quer comentar aí sobre a igreja de Esmirna? Eu vou iniciar perguntando, né? Pergunte. Será que eu preciso realizar minhas expectativas quanto à minha vida cristã em direção à proteção dele, quanto ao sofrimento, ou perseverar do inevitável? Eu estou fazendo a pergunta porque a gente vai ver que a igreja de Esmirna, ele vai se descrever, né, como o primeiro e o último. Ou seja, se ele é aquele que enxerga como aquilo que estamos dispostos a sofrer, ele também já está dizendo aqui que ele é o primeiro e o último, porque é aquele que esteve morto e voltou a viver. Ou seja, ele está dizendo, eu consigo, eu tenho controle de todas as coisas, porque eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, ele conhece as tribulações que nós passamos, a pobreza da igreja de Esmirna. E, embora ela era pobre, mas ela era rica, porque ela não se baixava a um falso sistema de adoração a Deus, né? Mas tinha gente dentro da igreja que estava vivendo isso, que estava pressionando essa igreja a viver dentro de um sistema de adoração, porque lembrando que eles estavam debaixo do Império Romano e que o imperador, ele queria ser adorado. De alguma maneira, ele era ele forçava, ele perseguia as igrejas, e essa igreja é uma das, né? E Jesus vai chamar para a fidelidade, ele convida essa igreja a permanecer perseverante mesmo na tribulação, porque eles não estavam só. Jesus não está alheio às circunstâncias. Por isso que ele fala que ele é o primeiro e que ele ressuscitou. Ou seja, ainda que vocês morram, eu estarei com vocês. O que eu prometi para vocês vai se cumprir. Então, ele dá aquela instrução assim, não tenha medo. Não tenha medo da perseguição, porque se vocês ainda não leram, nessa época, os romanos pegavam os cristãos para se divertir. Colocava eles ali para morrer dentro daqueles jogos, né? Eles faziam, como Nero fazia também, entregava aos leões, colocavam eles para lutar e outras coisas mais. E ele promete, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Por isso que ele fala que ele é o primeiro e o último e que venceu a morte. Então, o vencedor não vai sofrer a segunda morte, vai passar a primeira, que é a morte física. Mas é garantia de que não terá morte espiritual para eles, porque eles receberão a vida eterna. E a gente pode até ver lá em Apocalipse 21, versículo 8, o que é essa morte, o que é essa segunda morte, né? Vai estar bem específico ali, bem detalhado ali. Quem tiver curiosidade, depois pode ir lá e abrir em Apocalipse 21, versículo 8. Então, embora eles sofram naquele momento, Jesus, ele não vai deixar passar nenhuma das situações que eles tiveram que enfrentar. Ele vai vingar aqueles que eram fiéis, aqueles que morreram por amor a ele. Ele vai fazer o que preciso for para que a igreja... Engraçado que ele não tira a igreja da tribulação, né? Ele ajuda a igreja a passar por ela.
Cristo, ele às vezes não vai nos tirar da tribulação, mas ele estará conosco até o final dessa tribulação. Então, é uma coisa que a gente vê aqui nesse exemplo dessa igreja e que nos dias de hoje a gente também vivencia, porque às vezes a gente vê que tem igrejas ou algumas pessoas acham que se você serve a Cristo, você não tem problema, você não tem dificuldades, você não vai passar prova. Vai passar sim. Até porque a gente sabe que lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos em meu nome. Então, a gente está vivendo num mundo que está com aversão a Deus. Então, se você não passar uma situação difícil nesse mundo por conta de Cristo, eu acho que você está vivendo o evangelho equivocado. Porque não tem como você agradar o mundo se você servir realmente a Cristo com fidelidade. Porque nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias. E pessoas aqui morreram por isso. Porque se posicionaram, eu não vou me dobrar diante do imperador romano. Eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou participar. E outra, eles perdiam o emprego. Porque em muitos desses lugares, a renda dessas cidades era fazendo estatuetas, era vendendo coisas pagãs. E muitos deles, às vezes, poderiam perder até o sustento, porque se não adorasse ao imperador, não tinha emprego naquela corte, ali naquele lugar. Então, não é uma situação, não é só uma história que a gente está aprendendo aqui, mas a gente está vendo que Cristo, ele coloca situações daquele tempo, mas são reais para nós hoje. São muito reais para nós hoje. Né? Então, a igreja de Esmirna, ela passa mais ou menos por isso, né? E ela precisa, e ele vai falar aqui que ela, deixa eu ver aqui no texto, na Esmirna, ele vai falar para a instrução que ele dá: arrependam-se ou lutarei com a espada da minha boca. Aliás, é errado, eu estava lendo péssimo. Ele vai dizer a instrução: não tenha medo da tribulação, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ele promete, ele faz uma promessa para aqueles que perseverarem. Quer falar, Sérgio? Quase ela terminou tudo. Mas, assim, só para complementar, trazendo aqui alguns pontos do que a autora coloca para a gente, né? Aquele povo, ele sofria perseguições. Eles estavam pobres financeiramente porque o povo judeu estava dizendo que eles estavam implantando um novo reino que iria fazer com que o reinado de Roma acabasse, fosse destruído e tal. Então, eles estavam disseminando esse tipo de informação, fazendo com que as pessoas, se soubessem que eles eram da fé, como eles chamavam, não comprassem as coisas dele. Eu faço pão e eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador, que ressuscitou e tal. O pessoal da redondeza não comprava pão de mim, então elas estavam sofrendo isso. Mas aí eu trago também novamente a visão da leitura da carta. Eu imagino a igreja se reunindo para fazer a leitura da carta, a igreja sofrendo por falta financeira mesmo, por passar necessidades financeiras, mas nada que Deus não já tenha nos afirmado que tudo Ele vai suprir na nossa vida, porque Ele já fala isso na escritura dele. Ele vai, o que for para nossas existência, subsistência, ele supre. Mas, assim, eles passavam dificuldades financeiras. Deus não dava, mas eles passavam dificuldades financeiras. Então, eu imagino a igreja lá se reunindo para ler essa carta e pensando assim: o rei ao qual eu sirvo, o grande Deus Todo-Poderoso, ele vai nos tirar dessa libração, vai fazer com que Roma nos ame, vai fazer com que esse povo todo compre nosso pão, nosso leite, tal. Aí, quando vem Jesus dizendo: não, eu quero dizer para vocês que a coroa da vida está no futuro, no porvir. Prevaleçam, continuem, sejam firmes e fiéis, perseverem na palavra, perseverem em afirmar que são de Cristo, em afirmar que Jesus Cristo veio pelos nossos pecados e ressuscitou. Perseverem nisso.
que vocês vão herdar a coroa da vida. Eles devem ter ficado... Meu Deus, tem certeza que é isso mesmo? Quer reafirmar mais alguma coisa? Com certeza eles devem ter ficado assim, pensativos, assim, será que a gente está seguindo ao Deus verdadeiro, a Jesus? Eu imagino eles ficando ainda mais tristes. É como se, tipo assim, ah, é, meu Deus é o dono do ouro, da prata, dono de todas as coisas. Então, ele vai me livrar de todas as minhas necessidades, né? Quando a palavra diz, assim, o Senhor, ele supre as nossas necessidades, né? Tem um versículo lá em Salmos, diz assim, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, né, mendigar o pão. E, de fato, o Senhor nos manda, só que, às vezes, a, a nossa a nossa visão da nossa necessidade não é a visão daquilo que a gente de fato necessita. Porque aquilo que de fato a gente necessita para viver, para ter uma vida piedosa, o Senhor vai nos dar, né? Agora, tem coisas que não, e nem sempre ele vai nos livrar de determinado sofrimento, mas ele vai estar com a gente em todo o tempo, né? É como o povo reclamou que dava o maná e a comida do Egito. Então, a gente ele pouco e ele dá codornizes, mas ele até depois ainda dá, porque ele é tão bom, a gente, né? E ele ainda vai lá dar depois, mas ele já estava suprindo a nossa alimentação. E lá em Mateus 6, que ele vai todas essas coisas serão acrescentadas, todas as coisas que são citadas antes. Nos versículos, ele vai citando aquilo que a gente precisa aos olhos dele, o essencial. Então, às vezes, o povo usa esse versículo achando assim, todas as coisas, uma casa na praia, um carro conversível, uma viagem para os Estados Unidos, ou então muitas posses, ou sei lá. Né? Essa prosperidade que a gente tem em Deus é a prosperidade do céu, não é a prosperidade do mundo. Se ele quiser dar, ele vai dar, e glória a Deus por isso. Mas também, como ele fala aqui, vocês são pobres, mas vocês são ricos. E ela, sociedade. E ela também fala, né, ela conta, né, nesse trechinho, ela conta a história, né, de pessoas que foram mortas porque trabalhavam na tradução da Bíblia de estudo. E é o que a gente vê quando a gente vê assim pessoas perdendo a vida por amor a Cristo. Às vezes o nosso primeiro pensamento é, poxa, a pessoa perdeu a vida se não tivesse ido, se não tivesse feito aquilo. Mas a gente, e até a pessoa fala aqui, né, que eles eram, eu esqueci onde que ela fala, vejo a minha família como vitoriosa. Por quê? Porque passou por isso. E eu até escrevi aqui que às vezes a ideia que a gente tem de ser abençoado é não passar por tragédias, é não sofrer. E quando a gente vê os heróis da fé, né, aquele livro Heróis da Fé, foram pessoas que perderam esposas, filhos, ficaram extremamente doentes, perderam posse, largaram tudo, foram lá no meio não sei da onde. Então, assim, a ideia da sociedade hoje pós-moderna de prosperidade, de bênção, até mesmo para o servo do Senhor, para os servos do Senhor, é totalmente diferente isso aqui que o Senhor Jesus fala na carta a Esmirna, né? Mas, menina, vamos andar, né? Tem muito... Deixa eu dizer uma observação que eu coloquei aqui. A gente não está, como foi falado aí, a gente não está, a maioria de nós, eu digo por mim, que venho trabalhando no meu coração isso, da disposição em sofrer por Cristo, entendeu? Sofrer por... Cara, se eu perder o emprego, eu vou chorar e vou ficar acabada e vou dizer assim, Jesus, por que não me deixe passar por esse sofrimento? Porque eu não aguento. Eu falei isso. Mas é uma coisa que me veio muito à mente quando eu li essa carta, é assim, pelo o quanto a gente não renuncia, entendeu? A gente se vende muito fácil para o mundo.
A gente a gente, não, eu renuncio tudo por Cristo, mas basta isso. Basta um tiquinho assim, ó. Um tiquinho assim, a gente se vende para o mundo. Às vezes é seu tempo, às vezes é a televisão, às vezes é um livro que você não deveria ler e você se perde. Você gasta seu tempo, você não renuncia a Cristo. Realmente. Porque a gente fala da renúncia para sofrimento, mas a renúncia também envolve várias outras facetas, né? A próxima Verdade. carta, ela intitula Como Jesus conhece aquilo em que você realmente crê, que é a carta à igreja de Pérgamo. Então, será que de fato a gente crê mesmo? A gente diz que crê em tanta coisa, que Deus isso, que Deus aquilo, que Ele supre, que Ele governa a minha vida, creio que Ele tem o melhor. E aí, meninas, o que ele fala aí nessa carta? Ele, ele vai. É bem interessante essa carta de Pérgamo. Ela assim, todas são para hoje também, né? Mas assim, tão pertinente, né? Por questão de que ele deseja que as pessoas elas vençam a imoralidade, a idolatria, né, que o mundo traz. E aí ele vai se apresentar como aquele que tem espada afiada de dois gumes. É bem interessante ele colocar essa definição para ele, porque é a espada de dois gumes, e aí ele vai falar no final, né, que sai da boca dele. Né? Arrependam-se, eu lutarei com a espada da minha boca. Ou seja, são palavras de julgamento. E ele pode julgar, porque ele conhece os dois lados da moeda, vamos dizer assim. A espada de dois gumes, ela não corta de um lado só. Ela é uma espada que vai ser justa, né? Naquilo que ela vai dividir, fatiar. E ela vai fatiar partes de nós que deveria sair, deveria ser extraída de nós, para que a gente não pecasse contra o Senhor. Então, Pérgamo era um lugar onde tinha um poder governamental muito grande dos romanos e era o centro da religião romana, ou seja, eles estavam dentro, tanto que ele vai dizer assim, embora vocês, eu coloquei embora, né? Mas eles falam assim, onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Ou seja, imagina a pressão que esses crentes estavam vivendo nesse lugar. Mas vocês conservaram o meu nome, vocês continuaram perseverando, vocês não negaram a fé. Vocês encararam a morte por dizer a verdade. E a gente vai ver aqui que tem ele vai citar sobre uma testemunha dele, Antipas, que morre provavelmente porque não se dobrou ao deus Aclésio na época, Asclépio. Era um deus adorado nessa cidade. E ele provavelmente deve ter batido de frente, porque o ambiente de Pérgamo era um ambiente muito hostil para os crentes. E eu vejo assim, depois ele vai falar, pessoas que viviam a doutrina de Balaão, a doutrina dos... ele fala assim, sustenta a doutrina de Balaão, e depois também a doutrina dos nicolaítas, né, no versículo 15. O que eu vejo é que o povo estava querendo adorar a Deus, mas viveu secular. Eu quero adorar a Deus, mas eu quero continuar vivendo. Eu vou dar um exemplo. Eu quero servir a Deus, mas eu não vou abandonar o adultério. Eu quero servir a Deus, mas eu não vou abandonar aquele emprego que Deus não se agrada. Né? Porque tem lugares que a gente não deve trabalhar como cristãos. E crer que Deus é o provedor de todas as coisas e vai abrir uma porta. Mas parece ilógico falar isso, mas eu não tenho que me sustentar? Tenho. Mas tem lugares que não são apropriados para nós cristãos. Aquilo que você mexe, por exemplo, com pornografia, que você mexe com alguma coisa que não é lícito para a gente, né? Aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que não convém para a gente precisa abandonar. Então, o povo de Pérgamo, eles estavam acomodados culturalmente. Nós aqui no Nordeste temos uma cultura de várias coisas, de vários festejos pagãos.
E a gente precisa abrir mão disso. A gente não pode simplesmente, é coisa da cultura. A cultura que a gente segue é a cultura do reino de Deus, não é a cultura do. Nós não somos estrangeiros, não é a cultura do Nordeste, não é a cultura do Brasil. Eu tenho que entender que a partir do momento que eu me torno um cristão, eu tenho que seguir a cultura do reino. E o que a cultura do reino quer? Não tem nada a ver com o que é secular. E os nicolaítas eram um povo que vivia de questões sexuais, aí nessa região, né, de pecados sexuais. A Balaão era aquele que vivia da falsa verdade de Deus, né? E a gente está vivendo uma época que o povo está inventando Jesus à torta e à direita. É um Jesus da hipergraça, é o Jesus da prosperidade. E eu estou vivendo com Jesus, mas eu faço tudo como antes. Eu não sou remida de verdade. Eu não tive uma mudança de comportamento. Eu não tive uma conversão. Eu tive uma acomodação. Então, o povo de Pérgamo estava passando por isso e aí vai dizer, arrependam-se ou eu lutarei com a espada da minha boca. Ou seja, vocês não têm inimigo comigo, porque eu sei que, de fato, vocês pensam, vocês e vocês não têm como. Vocês podem estar aí, o exterior pode dizer uma coisa. Eu conheço profundo o coração de vocês, né? Sérgio? Deixa eu... O título que... A Raquel colocou aqui, muito parecido com o que vem acontecendo atualmente. A igreja vem absorvendo cada vez mais a cultura do mundo. Exatamente, eu ia até falar isso. Que quando a gente vê aqui, é o que acontece hoje, né? As pessoas recebem Cristo, mas querem servir a Ele vivendo da maneira que querem, sem abandonar as coisas que praticavam. E quando a gente vê nas cartas, a gente tem que se despir do velho, se revestir do novo, com novas práticas, nova mentalidade. Se antes você, Paulo até fala, né? Antes você fazia isso, não faça mais, e faça assim para isso. É sempre mostrando uma transformação com um propósito agora totalmente diferente. Fala, Sérgio. Eu achei interessante essa carta, porque o título dela é essa, Jesus conhece aquilo em que você realmente crê. Jesus conhece aquilo que você realmente crê. Ele não está dizendo que a igreja de Pérgamo não cria de verdade, verdadeiramente em Cristo. Está dizendo que realmente eles acreditavam nisso, só que eles estavam, diferentemente das outras igrejas, estavam fazendo o contrário. Primeiro, não estavam aceitando as providências divinas, eles estavam se amoldando a cultura de poder fazer ir para onde quisesse ir, vender pão, e sem precisar se posicionar como cristãos. Eles estavam dizendo assim, olha, nós somos cristãos, mas assim, pode comprar o pão da gente porque a gente está vendo aí você tal. Eles não se posicionavam, diferentemente da Diezmina, que eles se posicionavam como cristão, e aí o pessoal não queria comprar deles. Mas o de Pérgamo não, ele está dizendo assim, olha, compre, o que é que tem? Nananã. Você é cristão? Então, estamos pensando, talvez, não, e desconversa. Então, eles não se posicionavam como cristãos na frente de todo mundo. Eles também, ou seja, eles faziam a renúncia de terem Jesus como postura mesmo, para poder ter os bens materiais. E aí Jesus faz a referência ao maná no versículo 17 do capítulo 2 do Apocalipse, onde Anãs também faz um destaque aqui na página 77. Porque assim, é como se dissesse, vocês não estão acreditando que eu posso lhe dar a providência divina. Mas Jesus diz assim, olha, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês acreditam em mim. Eu sei que vocês acreditam que eu sou o salvador de vocês, mas vocês precisam se arrepender. Vocês estão errados. Precisam se arrepender. E às vezes a gente vem muito com essa batida, entendeu? Você está errado. E só. Não diz assim, você precisa se arrepender. Jesus diz isso, 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 isso. Não.
a gente vai lá e diz para os irmãos que a gente acha que eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja somente com pedra, somente dizendo, pá, entendeu? Não traz o amor de Cristo. Eu, Não que a gente não se cala, a gente não pode se calar, a gente tem que se posicionar, que é diferente do que a igreja de Pérgamo estava fazendo. Eles não estavam se posicionando, eles estavam ficando calados para que eles não sofressem as consequências da renúncia inerentes a uma vida cristã. e de exemplo, eu falaria de muitos famosos que se consideram cristãos, mas estão cantando muitas vezes músicas que desagradam a Deus, que falam de adultério, que falam, mas eu sou crente, eu sou cristã. E a gente está vendo aí uma febre de muitos famosos falando isso. Mas eles não se posicionam, eles ficam naquela linha da omissão para não perder seguidor. Eles muitas vezes vão tolerar algumas coisas que não são lícitas, que não são, que é pecado na Bíblia, mas vão aceitar para ser aquela política da boa vizinhança, mas eu sirvo a Deus. Então, a pessoa que serve a Deus, ela precisa desenvolver o caráter de Deus. Então, eu não vou aprovar, eu não vou aceitar e eu não vou compartilhar daquilo que eu sei que o meu Deus não aprova. E não é uma questão de preconceito, é uma questão de verdades. Não é uma questão de acepção, não. A gente precisa acolher, mas a gente precisa, como diz a Bíblia, né? Aquele que serve a Deus se veste de novas vestes, né? Se veste de outras roupas. Então, muita gente quer estar dentro do meio gospel, talvez está na moda, mas não quer trocar as vestes. Meninas, deixa eu falar uma coisa Aí vocês. aqui no livro, aqui no livro da Nancy, página 76, finalzinho com início, aí ele vem dizendo assim, não, só o 77, no início, assim. Em Pérgamo, o perigo era... Ah, não, deixa eu começar do 76 mesmo. Você se lembra de como a igreja de Éfeso foi confirmada pelo amor que demonstrava pela sã doutrina e desafiada por perder seu primeiro amor? Em Pérgamo, o perigo era preocupar-se pouco com a verdadeira doutrina e não fazer nada para se opor ao falso ensino. A resposta ao problema para ambos, porém, era a mesma, tanto para um quanto para o outro. Era a mesma: arrependimento, dar a volta e tomar uma direção diferente. Já são, não é isso? Nosso tempo, meninas, acabou e a gente parou na Você não falaram de Tiatira. Mas hoje a gente pode fazer uma próxima live para fechar essas 4 na semana que vem. Ou, né? O que vocês acham? Acho que é melhor. Tá. Gente, nosso tempo acabou. Não deu. A gente já sabia que não ia dar tempo. E se Deus permitir, a gente continua na próxima segunda-feira. Quero agradecer a participação de todos, pedir a vocês, curtam, compartilhem e no final vai ficar gravado, Priscila. Curtam, compartilhem a nossa live para que assim, mais pessoas. Leiam o livro de Apocalipse a partir da Igreja de Tiatira para vocês participarem com a gente na nossa próxima live. A gente fica ansiando que vocês enviem perguntas, façam comentários, então já fiquem à vontade para fazer essa participação na nossa próxima live. A minha última pergunta ia ser para vocês dizerem com uma palavra desse capítulo, mas como a gente não terminou o capítulo, então a gente não deixa essa pergunta para a semana que vem. E aí, vocês querem se despedir aí do pessoal? Você já falou tudo, eu agradeço a presença de todas vocês. Eu não vi quem foi entrando depois, não sei o que deu um tilt aqui que paralisou e eu não vi os comentários, né? Mas eu espero que vocês tragam perguntas, nos desafiem, né? Para que a gente cada vez mais pesquise mais e possa trazer aqui. E é bem gostoso esse engajamento com vocês. Então, a ideia é que a gente aprenda umas com as outras, continue esse momento gostoso de falar da palavra de Deus. Boa noite e foi ótimo estar com vocês hoje. Sérgio.
Pessoal, boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Faço as palavras das meninas a minha. Estudem, leiam Apocalipse. Tenham essa oportunidade de estar acompanhando junto com a gente, né? A leitura do livro mesmo de Apocalipse. Lá vocês vão ver a revelação viva da palavra de Deus. Aqui é só uma diretriz, um norte de pensamento, para que a gente não se atenha somente na parte mais simbólica do livro, né? Mas essa é uma ótima oportunidade para a gente justamente tirar, né, essas coisinhas que a gente coloca na nossa cabeça de que a gente não consegue. Mas a gente consegue sim, minha gente. Por isso que estamos aqui, uma junto com a outra, para podermos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Amém, meninas. Boa noite, Deus abençoe vocês e até segunda-feira que vem com a nossa próxima live, dando continuidade às cartas às igrejas. Não percam. Não percam. Tchau, tchau.